Quem é vivo sempre aparece, né? E fala, galera, eu sou o Shaw React. Bom, vocês perceberam que eu passei 2 dias sem postar vivo por motivos graves. Eu tava doente, peguei a porra do caralho, febre, cadê aqui os remédios? Me passaram esses comprimidos aqui de pirona, lortarina. Eu ainda tomei 2% acima na bunda. E recebemos aonde? E mais 2 é demais, pô. Vocês perceberam que tá um pouco diferente, né? Eu tô gravando em pé porque finalmente eu comprei um tripé. Veio uma ring light, não sei pronunciar essa bosta. E junto veio esse microfone. Só que essa belezura não funciona. Eu já coloquei no celular, já fiz o que fiz e não grava meu áudio. Resumindo, estamos sem microfone ainda, mas é o que tem aqui pra nós, é o áudio do celular. Mas futuramente vamos pegar o microfone. Não acho que tá porcaria, porque eu comprei essa ring line justamente porque ela veio com o microfone. E simplesmente o microfone não presta. Eu tava aqui descansando, né? Que eu ainda tô um pouco doente, ainda tô com uma dor de cabeça. Eu tava simplesmente assistindo o filme de Attack on Titan, que é Attack on Titan The Last of Titan. Eu ainda não tinha assistido, lançou, não sei se foi esse ano, foi no começo do ano, se não me engano. Que eu tava ansioso assistindo no cinema, mas, né? Quando você mora no fim do mundo, o seu cinema é uma porcaria e não traz o filme que você acha foda. Hoje eu resolvi trazer um estilo diferente de vídeo, não vou fazer react de música geek, vou reagir a um canal que vai falar um pouco sobre o final de Attack on Titan. E eu não tô com fone hoje, ou seja, vai ter o áudio da televisão, ou seja, eu vou mutar minha voz e toda vez que eu for falar, eu vou ter que pausar o vídeo. Sei que é chato fazer isso, mas infelizmente é o jeito. Mas nos próximos vídeos eu vou estar com fone, porque eu não sabia que essa belezura que eu comprei, essa caixinha não carrega o fone. Ou seja, a luzinha tá vermelha. A luzinha tá vermelha, mas não tá carregando nada. Bom, e o vídeo que eu peguei hoje para assistir, falando um pouco sobre, é do canal da Gabi Xavier. Coisas que você deu errado em Attack on Titan. Então vai explicar não só do filme, como talvez do Attack on Titan todo em si. Sim, já esquecendo, lembrando que o canal da Gabi e o link do vídeo dela tá aqui na descrição. Vou lá também assistir o conteúdo dela. E agora sim, enrolação para o vídeo. Mais de ano que acabou de vez Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, e você ainda não entendeu um monte de coisa. É, com polêmicas ou não, goste ou não do final dessa história, Attack on Titan teve muita interpretação equivocada ao longo do tempo, e aqui eu trouxe fatos que você não entendeu de toda essa história. Já manda esse vídeo para aquele seu amigo que começa a falar um monte de coisa, inclusive para falar mal de Shingeki, e eventualmente não entendeu alguns detalhes. Não esqueça de deixar aquele seu like que me ajuda muito aqui embaixo, e se você achar que deve, tô participando da votação do IBEST. Você pode dar o seu voto em mim e outras 2 pessoas todos os dias no link aqui embaixo. Eu agradeço muito a todos vocês que estão votando. Nunca engajo com essas coisas, acho que é a primeira vez que eu realmente faço e eu tenho ficado muito feliz com o apoio de vocês. Dito isso, 20% ainda de desconto em toda a minha coleção nova com a loja.com.br/Gabi-Xavier. Estampas lindas, exclusivas e usando o cupom GABIX20 ou GABIX20 direto lá no carrinho, você paga menos 20% de tudo que você colocar. loja.com.br/Gabi-Xavier. Depois desse vídeo, aproveita lá. Primeira interpretação errada das pessoas é que Eren é um herói que queria salvar os seus amigos e não é bem isso. Tá, talvez seja polêmico, respira, eu não tô aqui falando mal do seu personagem favorito, vem comigo que tem explicação. Existe um vídeo aqui neste canal, na verdade, provavelmente mais de um, analisando Eren e Aegar. E a verdade sobre o Eren é que ele não era apenas uma coisa ou outra. Para você entender o personagem, todas as suas idealizações e impulsões, você tem que entender toda a sua história, contexto, quando ele conseguiu o Titã e não. Saber que, inclusive, a influência lá do seu final acontecia desde antes. O primeiro episódio é literalmente o gancho com o final e aquilo já influenciava em quem o Eren seria. Mas Eren sempre foi uma criança impulsiva. Uma criança que, inclusive, se revoltava e não gostava de estar fechado em muralhas, que queria sair conhecer o mundo. Sim, foi importante no dia em que seu amigo Armin chegou com um livro contrabandeado, escondido de história, mostrando, ou geografia, eu acho, né? Mostrando que lá fora, em tese, teriam terras vastas, vazias, de gelo, de areia, de fogo,
E é dito no final, quando ele já está fazendo o estrondo, ou quando ele conversava no flashback com o jovenzinho Ramsay, que depois ele foi e esmagou de uma maneira terrível, que ele ficou frustrado ao sair das muralhas, sabendo que existiam pessoas lá fora, sabendo que o mundo que ele idealizou não era bem assim. Eu acho que o Eren sentiu foi um misto de frustração com aquilo que ele criou na cabeça dele, e uma certa inveja, traição daqueles que ele sequer conhecia, mas que tinham roubado a sua chance de viver naquele mundo. Não foram todas aquelas pessoas... O Eren, ele simplesmente criou uma parada que não existe. Ele só via o que tinha dentro das muralhas e não o que tinha fora. Ou seja, o fora das muralhas ele achou que era perfeito, só que por fora da muralha também existiam seres humanos e o ser humano não é perfeito. Só que o Eren não fazia ideia dessa porra. Os responsáveis por ele estar trancafiado dentro de muralhas. Mas eram aquelas pessoas que na sua cabeça de alguma maneira estavam aproveitando e vivendo em cenários que ele idealizou de outra forma e nunca tinha a permissão de viver. E nunca teve. Porque no final das contas ele nasceu e morreu como um monstro do mundo. Quando era jovem, era direcionada aos titãs, que eram exatamente as figuras que estavam lá fora impedindo que ele saísse e vivesse. Depois, ele descobriu que existiam outros seres humanos, marlenianos, e aí, a partir disso, que existia todo um novo mundo gigantesco. Todos esses outros foram seus novos alvos de ódio. Ah, mas teve lá o diálogo que ele queria proteger os amigos, tanto em flashback, depois nos caminhos com Armin. Sim, isso também aconteceu. Porque, como eu disse, o Eren não era uma coisa única, uma folha de papel de único lado com algumas linhas para descrevê-lo. Não. Ele também era aquele que queria salvar os seus 5 amigos ali, alguns selecionados, colocá-los como heróis do mundo, tal como a família Tybur foi um dia, para que ele fizesse o que ele quisesse, esmagando, achatando o mundo, na sua cabeça, os protegendo da melhor forma possível, segundo aquilo que ele conseguiu enxergar. Mas, por favor, uma coisa não exclui a outra. Ele queria salvar os amigos, ele tinha esse senso de proteção, ele tinha essa vontade de colocá-los numa posição, inclusive, para derrotá-lo de maneira heróica, altruísta, para que eles sobrevivessem. Preservou a Ilha de Parades, por consequência, por alguns anos a mais, mas ele afirma, diz mais de uma vez, inclusive no fatídico final. Ele não podia mentir, ele também queria esmagar aquele mundo todo, inclusive as criancinhas que não tinham nada a ver com isso, inclusive o bebê que quase caiu no abismo. Segunda coisa, família Ackerman. Família Ackerman foi alvo de muitos mistérios, mas o maior deles que confundiu as pessoas é família Ackerman era de Eldianos, sim. Eles também eram, de certa forma, descendentes de Ymir, mas diferentes. A informação verdadeira sobre a família Ackerman vem através de um flashback do diálogo de Eren com seu irmão Zeke. A informação que a gente teve ao longo do tempo, dita por Uri Hais, em diálogos com Kenny Ackerman, tudo era fragmento, informação, coisas que eles achavam, coisas que foram passadas de um... Esse vídeo é muito bom de assistir, porque ele literalmente está respondendo muitas dúvidas. Tipo, essa parada dos Ackermans, eu não entendia nada. Vou entender um pouco agora porque ela vai explicar, mas eu não entendia muito bem esse negócio da família Ackerman, não sei o que lá que tinha. Então vai ser explicado agora, é bom que a gente, tanto eu e talvez com muita gente que assistiu Attack on Titan, já o Tedor já assistiu umas várias vezes, não entendi muito bem. Um para outro, e depois a afirmação que a gente teve mais objetiva foi do Eren tentando afastar Mikasa dele, e por isso muitas informações ficaram trocadas. A gente foi ao longo do tempo descobrindo coisas dos Ackerman no meio desse caminho, uma informação que era equivocada, foi plantada pelo próprio protagonista. Dito isso, muita gente acredita até hoje que os Ackerman eles têm um despertar, e através desse despertar eles acabam ficando vinculados a uma figura de liderança, aquele que inclusive seria um grande vínculo com o seu despertar, o seu gatilho e força Ackerman, que eles não conseguiriam não obedecer ou seguir essas pessoas. E aí a gente criava um cenário, inclusive eu, na nossa cabeça. Ou seja, Kenny tinha Uri Hais, Mikasa tinha Eren e Levi tinha Irving. Tudo encaixava, fazia sentido. E esses três, inclusive, seguiam exatamente essas figuras de liderança com muito respeito, dedicação, quase de maneira cega, dependendo de um ou de outro, mas era apenas uma grande coincidência situacional.
Na verdade, o que acontece é que a família Ackermann era uma família de eldianos que foram tratados como bioprodutos. Eles foram, em sua forma humana, existiu algum tratamento genético que não é muito explicado, não há uma grande profundidade biológica dentro de Attack on Titan, nesse ponto eu não acho que precisaria ter, mas essa ciência fez com que este grupo familiar tivesse uma genética de pessoas que tinham, de certa forma, os poderes de titãs, até certo nível, é claro, ou algumas capacidades semelhantes a titãs, sem se transformarem em titãs. Mais do que isso, eles também tinham, entre eles, uma espécie de caminhos. Cada um deles, geração a geração, estaria linkado a gerações passadas, e conforme forem passando adiante, os poderes acumulados, por exemplo, deste A, dessa figura Ackermann A, ia passar para B, o do B e do A para C, o D teria de A, B, C, e assim sucessivamente. Por isso que Levi e Mikasa, os últimos Ackermann que conhecemos, eles são extremamente fortes. Pensem que eles vêm de uma grande linhagem de Ackermann que foram despertando e aquilo foi potencializando até a geração deles. Vou fazer uma meia-culpa, tá? Não é dito exatamente que eles já eram eldianos que foram modificados com ciência titã, até porque é difícil a gente imaginar que eles conseguiram receber fragmentos de soros titãs e não se transformaram em titãs naquele momento. Pode ser que, aqui sou eu especulando, que fossem pessoas, uma família, um clã nobre, que recebeu ali fluidos de titãs, portanto coisas linkadas a eldianos, e se transformaram em um grupo linkado a eldianos diferente. Mas isso é apenas especulação. Até onde sabemos, simplesmente eles são um grupo diferenciado por uma ciência, por uma biologia, por uma química louca, que fez com que eles se regenerassem com muito mais facilidade. A gente vê que o Levi quebra a perna, a Mikasa se machuca e eles ficam bem muito mais rápido do que os outros. Eles têm uma força descomunal e eles Sim, eles não são literalmente só humanos, eles têm alguma coisa diferente. Isso aqui é uma parada muito, eu diria que chata, não explicar essa parada deles, porque é algo bem interessante, porque tipo, por que o Levi, por que a Mikasa são assim e não explica sobre? Deviam trazer, é porque já acabou e nunca mais vai ser nada relacionado. Eu não sei se tem no mangá, nunca li o mangá, mas eu creio que não, porque como a Gabi já traz vídeo da Contact há muito tempo, ela teria uma base, tanto que ela especulou um pouco. Mas eu acho não, tenho certeza que seria algo interessante trazer, não em um episódio todo, mas trazer pelo menos um trecho para explicar o porquê disso. Mas é o que a gente nunca vai saber e fica no ar para a gente achar o que é. precisam ter um momento de despertar. Geralmente, um momento de fragilidade, perigo, muito risco, como foi o caso da Mikasa. Ela estava prestes a ser assassinada, ela viu ele, inclusive, tentando a salvar, e ele dá a palavra para que ela, no momento de desespero, desperte os poderes que existiam dentro dela. Talvez, ou com certeza, sem uma situação de risco tão grande, um ato não pode jamais despertar qualquer um desses poderes. Entretanto, o negócio da figura de liderança é balela, é mentira, ele colocou na nossa cabeça. A gente já teorizava isso antes, só somou uma coisa com a outra e no fim não existia nada disso. E Mir, a fundadora, realmente amava o rei Fritz, mas a história não romantiza, não a coisa de amor. Quando surgiu na história a explicação de que Mir amava de alguma forma, de uma maneira apaixonada mesmo, o tal rei Fritz que a escravizou, muitas pessoas acharam aquilo um absurdo. Como aquilo poderia ser inserido como uma história romântica dentro de Attack on Titan, se é absurdo uma criança, inclusive, ser forçada, escravizada, casou teoricamente à força, e ela nutriu uma paixão que fosse por esse mesmo cara que escravizou. E aí as pessoas trataram isso não só como algo absurdo, mas como algo que estava sendo, de certa maneira, romantizado, apoiado dentro da história, que é totalmente o contrário. A gente vê, inclusive, como esse amor, essa obsessão, essa carência da Nini fez com que ela ficasse escravizada, na mesma coisa a morte. E vamos lá, gente, não estou aqui no papel de psicóloga, eu não posso, mas é fácil você observar isso em diversas situações atuais, em que as pessoas têm informação, têm acesso, têm muito mais condição do que uma menina escrava nessa história ficcional, numa teórica intimidade, e as pessoas ainda se apaixonam por ninguém mais mal. Inclusive, há aquelas coisas de síndrome de Estocolmo, de você se apaixonar pelo seu, como é o nome de quando você vai captura a pessoa, um cárcere.
Enfim, vocês sabem. Paixões, obsessões, amores tóxicos existem. Isso não é o problema em si. Aliás, isso é o problema, mas não narrativo. A Emília era uma criança que não recebia qualquer amor, ela perdeu toda a família, ela não tinha vínculo e ela, inclusive, observava o próprio Rei Fritz beijando outras e tal, aquela ideia de casal, e aquilo lhe parecia felicidade, aquilo lhe parecia amor. No momento em que ela é perseguida e quase morta por ordem, inclusive, desse próprio rei, ela ganha um grande poder e, mesmo assim, quando lhe é oferecida uma vida em família, uma proteção, um afeto que, na verdade, não era afeto, ela interpretou aquela migalha como amor. E ela acabou vinculando aquela pessoa podre e terrível que era o Fritz a sua única oportunidade de ser amada. Aquilo lhe parecia afeto. E sim, era tão doentio que ela parecia ter mais importância pela vida do próprio rei, entrando na frente da lança para salvá-lo, do que das filhas, porque ela podia simplesmente deixar o cara morrer, ela ficar cuidando das filhas, a coisa mais importante, real, para ela. Só que ela só aprende isso no fim, quando ela descobre que, apesar de qualquer amor que pode, inclusive, ser tóxico, ela pode fazer as próprias escolhas, que não precisam estar associadas aos desejos do cara que ela quer amar. Ou seja, é amor tóxico, sim, a história admite, isso faz parte da narrativa, e por você não achar bonito, sim, é podre, coitada daí, merecia coisa melhor, não significa que é um erro de roteiro. O que me leva a Shingeki não é droga. Então, tipo, é porque também você não pode se esperar um amor de Shingeki. E aí, desculpem, a garganta tá bagaçada ainda. Mas o que a Gabi quis dizer é, simplesmente era o amor tóxico da Ymir que ela tinha pelo Rei Freeze, e ela simplesmente achava isso bom pra ela, por mais que ela sofria, fazia os caras, tinha as filhas, jogou na lança que ia jogar nele, a putaria toda, tanto que tem um episódio, que eu não sei se é o Zeke ou é o Eren que fala, que mesmo passando 2000 anos, a Ymir ainda era apaixonada pelo rei, não tinha superado essa parada dela com o rei. Mas isso não quer dizer nada, não é um erro de roteiro nem nada. Bom, tá sendo um vídeo um pouco diferente de se fazer, mas eu espero que vocês estejam curtindo. Se vocês estiverem curtindo, não se esqueçam de comentar mais animes que vocês já tenham assistido, que querem que eu assista, para também depois trazer um vídeo, porque esse vídeo tem a parte 1 e também tem a parte 2, se vocês gostarem, eu posso também trazer a parte 2. Mas é isso, espero que vocês estejam gostando, para me trazer também futuramente a parte 2 desse vídeo. Militarismo, pró-fascismo, esse tipo de mensagem correu na internet durante um bom tempo e ainda há quem acredite nisso por causa de um período do mangá. O mangá de Shingeki, ele começa numa visão, numa perspectiva de dentro das muralhas e principalmente das pessoas que lá estavam e organizações, inclusive militares. A gente acompanha a tropa de exploração, que é parte de uma organização militar. A gente entra num arco político que trabalha bastante exatamente esses papéis. Há uma revolta dos militares para tomar o poder da família real, que estava trazendo prejuízos para a ordem e questões dentro das muralhas. A partir disso, de alguns sinais, de algumas poses, de uniforme, muitas pessoas começaram a criar narrativa e um Twitter que atribuíam ao Isayama, e com certeza era dele, nunca foi provado, que com certeza era uma história pró-fascismo, pró-militarismo e blá blá blá. Mas para além disso, a história não só não apoia esse tipo de coisa, como ela critica até o final. Quando você vê que Shingeki deu um tempo para mostrar um lado, depois inverte e mostra outro lado, Shingeki tem uma mensagem que, sobretudo, critica militarização, guerras, lutas, disputas por poderes e, sobretudo, o ciclo de ódio que está atrelado exatamente a esses símbolos. A história em Shingeki, eu sempre falo isso, tem muito uma visão ali do subtexto da própria família da Sasha, que é, se alguém não levantar a mão e disser, para, não vou me vingar, vou seguir em frente apesar de você ser uma porcaria de pessoa e ter feito mal pra mim, isso nunca vai acabar. Nem as guerras, nem as vinganças, nem os titãs de um lado ou de outro que seja, a história não apoia qualquer tipo de autoritarismo, principalmente envolvendo armas e poder de fogo ou de titãs. Tanto é que, quando Eldia cai na mão dos Jaegeristas, e isso acontece inclusive após a morte do Eren, a ilha se torna uma ilha extremamente militarizada, e a história não mostra isso com glórias, não mostra isso de maneira positiva. A história faz um time skip, inclusive, depois nas páginas extras, ou no momento extra pós-crédito no anime, evidenciando que é exatamente esse poder bélico ou de titãs, qualquer força que a pessoa, o ser humano, tem em mãos, que faz com que a humanidade se extermine de um lado e de outro o tempo inteiro. Então, as pessoas que continuam afirmando esse tipo de... Véi, isso é... Não, eita! E nos pós-créditos mostra essa parada. Tipo, passou um período sem guerras. Acho que foi anos sem guerras.
Mas, independente do que o Eren fez, tenha feito, o que aconteceu, a guerra não acaba, ela sempre volta de alguma forma. Tanto que tem esses soldados que quando eu vi no anime, eu já imaginei o quê? Vai ter guerra do mesmo jeito, vai continuar tendo guerra, mas não mudou porra nenhuma, mesmo pode passar os anos que foram, mas vai ter guerra do mesmo jeito. Uma coisa de atacar, sinceramente, é só uma cara de pau mesmo, sua vontade de falar mal, afirmando coisas que não fazem o menor sentido. Levi não era asiático, não tinha olho puxado, ele não era um parente direto da Mikasa. Por causa do traço do Levi, muitas pessoas até hoje acham que este rapaz tinha olho puxado, ele era asiático, ele era também da família lá. Não, Mikasa era a única dessa história, quer dizer, dentro das muralhas, exceto sua mãe que acabou falecendo, que tinha um sangue asiático. Isso porque existem duas famílias que a gente conhecia, que eram clãs próximos ali à família real, Fritz, os Ackerman e os Azumarill, a.k.a. conhecidos como família asiática da história, que não podiam ter suas memórias manipuladas, ou seja, modificadas. Os Ackerman podiam ser levados para o caminho, mas modificações de memória isso não podia acontecer. Só que são famílias diferentes. Os Ackerman, eles iam para os caminhos. Os Ackerman, eles tinham uma ligação com a questão dos titãs. Eu já falei isso no primeiro ponto. Os asiáticos não. Os asiáticos eram um outro povo completamente diferente, mas que tinha ligação política e tal, de relações com a família indiana. Por isso até que alguns deles foram junto com o rei para dentro das muralhas, mas eles não eram nada eldianos. O Levi podia ter um pai, sangue de outros eldianos de qualquer tipo, a gente não sabe, conhecemos a sua mãe, que tinha sobrenome Ackerman, mas não há nada dele, qualquer coisa de família asiática. Era só Ackerman. A Mikasa tinha o sangue Ackerman, por isso que era forte, tinha toda essa história que eu já falei. Essa é a semelhança dela com o Levi, mas o lado asiático simplesmente colocava como alguém diferente das muralhas e tem a ligação dela com a família Azumarill e com o clã real Azumarill também. Essa parada do Levi asiático eu nunca imaginei, tanto que eu nunca pensei nesse negócio de asiático e tal. Como tinha esse nome das ilhas, né, Pará, não sei o que, eu nem pensava nessas paradas de ser asiático não. Mas uma coisa que eu me confundia bastante era como o Levi é parente da Mikasa, sendo que eles não tem nada, só o sobrenome Ackerman. Eu não entendia muito bem isso e foi explicado no primeiro ponto. Só que eles não são parentes. É mais pelo sobrenome deles mesmo e pelo sangue. A gente vê ela na conversa com a Kiyomi. É só sobre Mikasa, Levi? Nada disso. O olhinho puxado é o olho cansado. Só. Eren não sabia de 100% tudo, e essa é simples. Eren só sabia até onde ele conseguia. Essa aqui eu tô bastante curioso. Por quê? Quando eu fiquei sabendo pelo que eu vi, me disseram e tal, que o Eren, ele sabia do passado, do futuro, do presente, do pra frente, do pra trás, do pro lado e pro outro. Eu fiquei, tá, como ele sabia disso tudo e não conseguiu parar, era realmente isso que ele queria e tal. Mas eu ficava meio dúvida, ele realmente sabe tudo, ele realmente fez tudo porque ele quis, porque no final ele se arrependeu, porque no final ele chorou. Era o que não dava pra entender muito bem, bora entender mais agora. Conseguia enxergar. E aí a memória que vinha pro futuro, pro passado, todo aquele loop temporal, paradoxo, ele só sabia até o instante que ele achatava o mundo e que ele conseguiria achatar 85% de tudo. A partir disso são conjecturas. Não tinha mais nada porque ali se encerra o ciclo. Ele mesmo garante que isso aconteceria. Ele sabia que passaria dessa para uma melhor e ele achou que assim, achatando 85% do mundo, chegando nesse momento num paradoxo que ele percebeu que ele jamais conseguiria evitar, então ele apoiou o que fez com que acontecesse, ele supôs que assim seria o melhor destino para os seus amigos, mas ele não tinha como garantir que realmente a partir daquilo o mundo ficaria bem, seus amigos ficariam 100% bem, que aquilo era a melhor coisa do universo, não. Ele só enxergou que em vários caminhos aquela era a melhor possibilidade e que ele precisava fazer tudo o que fez, inclusive incentivar a morte da própria mãe, porque é ele que incentiva a Titã Sorridente a fazer o que fez. E isso porque de tudo... Na conversa que tem, na conversa final, que é do Armin com o Eren fala que o Bertholdt não poderia morrer naquela hora, tanto que ele muda a rotativa daquela titã e simplesmente vai lá e come a mãe dele. Tudo que ele viu lhe parecia o melhor futuro. É um paradoxo, sem dúvidas. Eu amo esse conceito, inclusive, mas ele não enxergava 100%, ele não via além do seu próprio futuro, ele não viu o que aconteceria com o mundo a partir do momento em que ele fosse embora. Há quem diga que ele era um pombo, que estava lá puxando o cachecol da Mikasa. Aí ele sabia, né? Virou pombo, reencarnou.
esse negócio do pombo, foi só um pombo que veio e tirou o cachecol, tipo, não é o Eren, não. O pombo não é o Eren. Mas talvez seja algum símbolo pra... Enfim, não vou falar, que nem sei o que eu dizer, mas não é o Eren. Como pombo e tava lá vendo. Por último, porque esse vídeo tá muito grande, de repente eu faço uma parte 2, se vocês quiserem. A mensagem do começo do anime não é... E se vocês quiserem que eu reaja também. Era para Eren, era para Mikasa. Para você, 2000 anos depois, era a mensagem que, na verdade, Ymir estava tentando passar para Mikasa, que no contexto dessa história, você gosta ou não, era a chave para que tudo se resolvesse. Mikasa era a pessoa que precisava receber a mensagem da Ymir no momento certo, para que ela quebrasse o ciclo de receber ordens e fazer só tudo pelo Eren, tomar suas próprias decisões, para que ela infelizmente acabasse com a vida do próprio Eren e desse o gatilho para que a própria Ymir se libertasse e tudo acontecesse como aconteceu. Entre coisas não entendidas também, é claro que Shingeki também tem várias incoerências. Se vocês quiserem que eu volte com uma parte 2 desse vídeo, é só deixar aqui nos comentários. E se quiserem que eu volte... Interessante que quem já assistiu o filme, o comecinho do filme mostra todo o final, tipo... a demolição e tal, e aparece mais uma vez a Mikasa pegando a cabeça do Eren, só que no momento que ela pega a cabeça do Eren, eles voltam pra lá pro início do anime, que o Eren tá dormindo, a Mikasa corta ele, pergunta por que ele tá chorando, porque o cabelo da Mikasa tá tão grande, ou seja, aquele dali não era o final. Eu tô falando isso que eu tô achando, não sei se é certo, não sei se é certo o que eu tô falando, peço desculpas, mas aquele começo, ele é um final... O final antes disso tudo, tipo, ele não é o pós do final daquele anime que a gente assistiu, tipo... Vamos colocar como 1 e 2. O 1 é o que sempre é repetindo, é o que acontece no início do filme. O 2 seria a nossa realidade, que é a realidade que ela está explicando, que agora a cabeça do Eren foi arrancada e não vai ter mais um futuro deles que vai repetir tudo de novo. Não, depois dessa, eles conseguem literalmente ter uma sequência de vida e lá na frente reencarnar, que acontece no anime. Eles reencarnam, que teve quando lançou esse filme, Attack on Titan, The Last Attack, que eles reencarnam a Mikasa gótica, o Armin nerd, o Eren todo na dele e tal. Com algumas incoerências bem complicadas dessa história também, que eu adoro, mas eu sei que existem. Também deixem aqui pra eu saber. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos e muito obrigada a você que acompanha este canal, deixou o seu voto aí, tá deixando todos os dias no IBEST e aproveite a promoção dos 20% na loja.com.br/Gabi-Xavier depois também. E a gente se vê por aí. Tchau, tchau! Eu quis trazer um formato de vídeo diferente justamente porque eu tava também doente e tal, não queria fazer uma parada diferente e trouxe isso. Eu assisti o filme de Attack on Titan, The Last Attack, e eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo, um pouco diferente, novo, mas algo que talvez vocês curtam e eu posso trazer mais se vocês gostarem. Eu fiquei um pouco até, tipo assim, como eu posso falar, difícil de eu ficar falando nos vídeos e tal, porque eu tava querendo prestar atenção para entender algumas coisas, mas eu acho que é um vídeo legal. Que vocês, junto comigo, reagiram a um vídeo e comentou sobre ele no decorrer do vídeo. E espero que vocês tenham gostado disso. E como eu curti, achei algo diferente, não só trazendo react, porque tava dando ruim pra mim. Eu tomei uma parada lá, não foi um strike, mas eles meio que me limitaram de postar certos vídeos por dia, shorts e tal. Mas se vocês realmente tiverem curtido esse vídeo, lembrando que o canal da Gabi Xavier e o link original do vídeo tá aqui na descrição, vão lá assistir o vídeo original também. E também não se esqueçam de assistir esse vídeo. Vocês já estão assistindo? Eu tô confuso nas palavras ainda. Mas se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de curtir, se inscrever, comentar vídeo que vocês querem que eu faça react sobre anime, as músicas geeks em si. Obrigado que assistiu até aqui. Muitas dúvidas minhas que eu tinha sobre Attack on Titan, a Gabi explicou, e talvez de vocês, algumas coisas meio assim, do negócio do Levi asiático, dos 2000 anos e tal, pra mim era uma dúvida, eu nem sabia dessa parada do Levi asiático, eu nunca nem vi nada do tipo. Mas eu tô caindo. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Lembrando que o canal do Gabi e o link original do vídeo tá aqui na descrição, vão lá também. Então é isso, vai ficar 2 vídeos aqui no final que sempre aparece no card. Mas sem mais enrolação, obrigado a quem assistiu e eu fui.